Forte da Graça, em Elvas, foi inaugurado na manhã desta sexta-feira, 27 de novembro, com a presença do Presidente da República, do Executivo Camarário, da Assembleia Municipal, autarcas e restantes entidades convidadas. A cerimónia iniciou-se com o descerrar da placa alusiva ao ato, seguindo-se a visita ao Monumento Nacional, tendo os convidados subido à Casa do Governador, e terminou os discursos, tendo ainda antes sido feita uma apresentação histórica sobre a história do Forte da Graça. Em 1764, Etienne partiria para a Alemanha para trabalhar na conclusão do Forte de Wilhelmshaven. Sendo também de Portugal nesse ano, Lippe aconselha o Marquês de Pombal a contratar o coronel de artilharia Guillaume Antoine de Valéry para continuar a obra. Valéry não só esgota tudo o que de melhor havia na arquitetura militar daquele tempo, mas inova a vários níveis, inventando reparos para fins específicos, tipos de artilharia, passagens fáceis para soldado, novo armamento e muito mais. Ao longo da construção foi ainda criada uma aula de artilharia para ensinar as tropas o que se ia fazendo neste forte. A construção foi gigantesca. O forte deveria ser inexpugnável, uma vez que, se fosse tomado, facilmente bombardearia a cidade com eficácia. Por outro lado, para ser gigante e inexpugnável, teria que ter armamento e guarnição à altura, o que obrigava a muitos quartéis, casamatas e paióis. Tendo em conta que o topo de uma montanha limita o espaço da construção, esse espaço teria que ser optimizado ao máximo. Assim se fez. O Forte da Graça foi construído para defender a cidade de Elvas e a fronteira portuguesa. 1763-1792. 29 anos de construção, muitos milhares de homens, 767 pontos terrenos, o equivalente a cerca de 120 mil moedas de ouro. Trata-se de uma das maiores fortificações abalordadas de todo o mundo, com cerca de 17 hectares. No início do século XIX, um príncipe, durante uma visita ao forte, afirmou que a arte militar ali se esgotou por completo. Não errou. O forte é uma construção exemplar, fruto do gênio humano. Também ele inserido nos bens classificados como Património da Humanidade em Elvas, conjuntamente com o Forte de Santa Luzia, o Aqueduto da Amoreira, diversos fortins e todo o centro histórico. No entanto, depois de muitos anos a funcionar como prisão militar e política, o Forte da Graça tinha chegado até nós em muito mau estado de conservação. As obras começaram há menos de um ano e a recuperação está concluída. Todos estamos de parabéns. Todos aqueles que vivemos o património cultural português como ele é, nosso. Na intervenção, o Presidente da Câmara Municipal de Elvas, Nuno Mocinha, considerou que esta obra-prima de arquitetura e engenharia militares do século XVIII recuperou sua magnitude e magistralidade através do notável trabalho de recuperação aqui feito, e lembrou que quem agora visitar o Forte da Graça, sobretudo aqueles que tiverem a oportunidade de subir ao seu ponto mais alto, fica com noção da magnitude desta obra. Este dia vai ficar marcado na memória dos elvenses por termos tido entre nós a presença de Sua Excelência, o Presidente da obra de requalificação do Forte da Graça. A obra-prima da arquitetura e engenharia militar do século XVIII recuperou a sua magnitude e magistralidade através de um notável trabalho de recuperação aqui feito. Agora, quem visitar o Forte da Graça, sobretudo aqueles que tiveram a oportunidade de subir ao seu ponto mais alto, fica com a noção da magnitude desta obra, da perfeição com que foi delineada e executada e da importância que ela teve na defesa desta cidade e do nosso país. Durante séculos, Elvas foi a chave do reino, aquela peça decisiva na defesa de Portugal que poderia fazer a diferença entre ter ou não ter um acesso fácil da fronteira até Lisboa. Nos últimos 250 anos, este Forte da Graça foi a joia da coroa, o exemplo mais completo de todas as técnicas de defesa conhecidas na Europa e no mundo. E assim chegou aos nossos dias. Agora, com os olhos no futuro, é necessário entender que ultrapassámos o tempo da defesa e do bloqueio da fronteira entre Portugal e Espanha. Hoje, o tempo é de cooperação, criatividade
e cruzamento de relações comerciais, desportivas, económicas e familiares. Esta fantástica fortificação agora vai servir-nos como mais um atrativo desta cidade em termos de potenciar a cultura, a monumentalidade e o turismo. Por isso desejo firmemente que Elvas, os elvenses, reforçados com o Forte da Graça, possam estar à altura deste novo desafio. Senhor Presidente da República, é de toda a justiça que a Câmara Municipal de Elvas e o seu Presidente, neste ato oficial de inauguração da requalificação aqui efetuada, lhe prestem um agradecimento público. Foi o empenho pessoal de Vossa Excelência no enquadramento das comemorações nacionais do Dia de Portugal, de Camões, das comunidades portuguesas, em Elvas, em junho de 2013, a determinar que o estado de agonia deste monumento nacional não poderia prolongar-se e esta recuperação tinha de ser concretizada. Por essa visão lúcida do problema, hoje e aqui, em nome da Câmara Municipal e dos elvenses, expresso o mais sentido agradecimento. Agradeço igualmente a outras entidades que colaboraram connosco desde o início do processo. Secretaria de Estado da Cultura, Direção-Geral do Património Cultural e Direção Regional, Secretaria de Estado do Tesouro, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional, Agência de Desenvolvimento e Coesão, Secretaria de Estado da Defesa Nacional, Comissão Diretiva do INEP e Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo. Esta obra de requalificação, pela forma como foi planeada e executada, é um exemplo no plano nacional e internacional. Por essa razão, deixo uma palavra sincera e de reconhecido agradecimento aos técnicos que a projetaram, à empresa Ramalho e Rosa Cobertaro, que executou a empreitada principal, aos técnicos que a acompanharam, a todo o pessoal operário, à fiscalização, a quem colaborou e está a colaborar neste ato inaugural e, de uma forma geral, aos trabalhadores municipais e outras empresas que estiveram connosco para chegar este dia. O Forte da Graça é a peça emblemática da cidade quartel fronteiriça de Elvas e suas fortificações, tal como a Unesco nos designou na classificação do Património Mundial em junho de 2012. Por isso, este forte não é só da Câmara, não é só de Elvas, não é apenas de Portugal. Orgulhosamente, os alfenses podem dizer que o Forte da Graça, tal qual como foi classificado e requalificado, é do mundo, com orgulho, mas com responsabilidade. O futuro patrimonial, monumental, cultural, turístico deste concelho começa hoje reforçado com esta preciosidade, guardada com o cuidado que destinamos às pupilhas dos nossos olhos, como se escreve em latim na frase do brasão deste município. Por sua vez, o Presidente da República, o professor Aníbal Cavaco Silva, sublinhou ser agora com satisfação redobrada que assiste à abertura ao público deste monumento, a quem se restituiu o edifício, a imponência e a monumentalidade da sua traça original, como ainda respeitou plenamente o prazo e os orçamentos previstos. Foi com muito prazer que aceitei o convite para regressar a Elvas e presidir a inauguração da obra de requalificação do Forte de Nossa Senhora da Graça. Em 2013, durante as comemorações do Dia de Portugal, assinalei aqui a importância de que se revestia para o Concelho o reconhecimento de Elvas e suas fortificações como património mundial e de prestar homenagem a todos aqueles que, nas últimas décadas, têm contribuído para a preservação e salvaguarda do nosso património histórico e cultural. Passados pouco mais de 2 anos, a minha satisfação é redobrada. Na verdade, a intervenção de conservação e restauro, entretanto realizada no Forte da Graça, não só restituiu ao edifício a imponência e a monumentalidade da sua traça original, como ainda respeitou plenamente o prazo e os orçamentos previstos. Saúdo, por isso,
todas as entidades envolvidas neste empreendimento a vários títulos exemplares. Estamos perante um caso de determinação e rigor, perseverança e transparência que é digno de particular reconhecimento e de uma iniciativa que irá, de certo, contribuir para a requalificação e reanimação da cidade de Elvas e desta região alentejana. Com a recuperação do Forte da Graça, abre-se ao público um notável exemplo da arquitetura militar europeia e um dos monumentos mais emblemáticos do conjunto que, há 3 anos, foi inscrito pela Unesco na prestigiada lista do Património da Humanidade. A partir de hoje, tanto os alvenses como os turistas, nacionais e estrangeiros, poderão apreciar e usufruir de todo um conjunto de espaços que, durante séculos, tiveram um papel importante na defesa do território nacional e que ficam agora expostos como património museológico aberto a todos quantos o queiram visitar. Sr. Presidente da Câmara Municipal, minhas senhoras e meus senhores, no interior destes muros encerram-se páginas que evocam não apenas a nossa história, mas também a história da Europa. Poucos monumentos em todo o país estarão tão ligados como este conjunto de fortificações à vontade dos portugueses de permanecerem independentes e de se afirmarem como povo, com uma voz autónoma e respeitada no concerto das nações. A fronteira que deste forte avistamos, a raia que marcou de forma indelével as populações que aqui, ao longo dos séculos, resistiram, passou, nas últimas décadas, a ser um espaço de cooperação transfronteiriça, de desenvolvimento e de passos em comum. Num tempo em que, face à pressão de fluxos migratórios e perante novas ameaças, voltamos a ouvir falar de fronteiras, devemos recordar a conquista que representou o estabelecimento de um espaço de liberdade, segurança e justiça no interior da União Europeia. A liberdade de circulação de pessoas estabelecida no Acordo de Schengen, ao qual Portugal aderiu em 1991, é estruturante para o projeto europeu e devemos ser firmes na sua defesa. Faz hoje parte do modo de vida no interior da União Europeia, pontuando uma era de paz e de melhoria das condições de vida sem precedentes na história do nosso continente. A resposta a essas novas ameaças, como o terrorismo transnacional, não passa já pela construção de fortes imponentes sobre muros. Passa pela ação concertada, o esforço de cooperação nos domínios da defesa, da segurança e da justiça, tendo em vista um objetivo comum, o objetivo de uma sociedade tolerante e humanista, onde cada um possa viver em segurança e respeito mútuo. Estes valores, que são timbre do projeto europeu, não podem ser colocados em causa. Devem antes ser sublinhados, defendidos e proclamados pelo conjunto das nações europeias, cientes de que a união as faz mais forte. Sr. Presidente da Câmara Municipal, minhas senhoras e meus senhores, a população de Elvas tem motivos para se sentir orgulhosa deste impressionante conjunto monumental que integra o seu passado, sobressai na sua paisagem e marca decisivamente uma identidade que se consolidou ao longo dos tempos. Estou certo de que os portugueses se reveem na forma exemplar como os elvenses, seguindo as recomendações da Unesco para a conservação e a reutilização do Forte da Graça e com o apoio fundamental dos fundos europeus, recuperaram este espaço e o dotaram de equipamentos modernos, serviços educativos e de animação cultural que ficam acessíveis para todos os visitantes. Vejo, com muito gosto, que um pouco por todo o país, a preservação do património histórico e do património natural tem vindo a tornar-se uma bandeira cada vez mais compreendida
e valorizada. Está em causa, antes de mais, a defesa de valores que herdamos e que são testemunho da nossa história. Valores que temos o dever de legar às gerações vindouras como sinal de pertença a uma comunidade que se mantém coesa há quase 9 séculos e assim quer continuar. A importância do património natural e cultural não é apenas de natureza simbólica. Num mundo que se globalizou e em que todas as inovações tendem a banalizar-se rapidamente, aquilo que um país possui de singular torna-se um bem cada vez mais raro e, por isso mesmo, mais valioso. Portugal dispõe de condições climatéricas e ambientais de exceção, que foram durante décadas dos principais motivos de atração turística. Dispõe, além disso, de uma rede de comunicações rodoviárias de excepcional qualidade, de norte a sul, de este a oeste. Temos agora de salvaguardar e de investir naquilo que, em cada região e cada localidade, poderá tornar-se, pela sua qualidade e singularidade, motivo de interesse para um turismo que, ano após ano, se vem tornando mais exigente e mais culto. A aposta que Alvas está a fazer na requalificação do seu património histórico é, também nesta perspectiva, um exemplo que nos enche a todos de orgulho. Esperamos que ele possa replicar-se em outros municípios. Renovo, pois, os meus sinceros parabéns à Câmara Municipal de Alvas e a todos aqueles que se empenharam e deram o seu contributo, quer para o êxito da candidatura à Unesco, quer para a intervenção arquitetónica levada a cabo nesta verdadeira joia da arquitetura militar portuguesa, que é o Forte de Nossa Senhora da Graça. E assim foi inaugurada a Joia da Coroa, o Forte da Graça, em Elvas.